Olá, você que está chegando aqui no canal, já vai dando aquele like, compartilha com os amigos dos seus estudos, né? Você que vai conhecer um pouquinho da história de Bárbara de Alencar aqui no nosso canal, no SamuCast. Olha, Bárbara Pereira de Alencar, a primeira revolucionária do Brasil, líder da Revolução pela Independência, a matriarca Alencar ousou enfrentar a coroa portuguesa e foi a primeira revolucionária e presa política do Brasil. Ela que nasceu em Exu, na cidade de Exu, vizinha à cidade do Crato, no dia 11 de fevereiro de 1760, lá na fazenda Caiçara. Até hoje tá aí a foto aí da casa onde a Bárbara de Alencar nasceu. Em 1782, casou-se com o português José Gonçalves dos Santos, comerciante de tecidos da Vila de Crato, região do Cariri, para onde se mudou, né? Ela se mudou para a cidade do Crato e passou a maior parte da sua vida. A heroína republicana era mãe dos também revolucionários João Gonçalves de Alencar, Carlos José dos Santos, Joaquina Maria de São José, Tristão Gonçalves Pereira de Alencar e José Martiniano de Alencar. Este último pai do escritor, romancista José de Alencar, autor de grandes obras da literatura brasileira. E vamos falar agora de como tudo aconteceu para a Bárbara de Alencar ficar marcada na história, não só da cidade do Crato, mas também na história do Brasil. E foi na Igreja Matriz do Crato, na Praça da Sé, na Igreja da Sé, Sé Catedral. Era uma missa de domingo, né? No dia 3 de maio de 1817. Bárbara de Alencar acompanhava o sermão ao lado de um público formado, em sua maioria, por pequenos comerciantes, semi-analfabetos e produtores rurais. Ao fim da cerimônia, um homem vestido de batina sobe ao altar e assume o púlpito de surpresa. Não era o padre, mas muitos dizem que era o diácono, na verdade, o seu filho caçula, de Bárbara, José Martiniano de Alencar. E ele discursa sobre a sofrida realidade do Brasil colonial. Os espectadores aplaudem empolgados e ele manda hastear sua bandeira da independência. A Revolução de Pernambuco, nascida 2 meses antes na província vizinha, finca o pé no Ceará. E aí surge a República do Crato, o primeiro grito de independência do Brasil. E a Bárbara foi uma das primeiras mulheres a envolver-se em política. Ela liderava esse movimento em prol da independência do Brasil. E movimento que proclamou a República no Crato, uma extensão da Revolução Pernambucana. Mas a República no Crato durou apenas 8 dias. Logo, as tropas enviadas pela coroa portuguesa chegaram à cidade e sufocaram o movimento. Imediatamente, os filhos de Bárbara, envolvidos no levante, foram presos. E dias depois, foi a vez dela. Ainda houve um tempo, para que ela se escondesse algum dinheiro, mas seus bens foram confiscados pela coroa e suas propriedades leiloadas. Ela, que tinha 57 anos na época, impulsionou os ideais republicanos no Ceará. Ela participava de discussões, reuniões da Revolução e teve que fugir do sítio onde morava, o sítio Pau Seco, a mando do contra-revolucionário e participante do reino Joaquim Pinto Madeira. Os soldados foram atrás dela para prendê-la. Mesmo assim, ela conseguiu se esconder nas casas vizinhas. A revolucionária foi acolhida por Dona Matilde, que era a mãe do capitão Manuel Joaquim Teles, que era também o juiz ordinário do Crato. Dona Matilde, já vendo que a amiga iria ser presa a qualquer momento, pediu que seu filho recolhesse todos os documentos que comprovassem a participação na revolta. Os documentos foram levados a Dona Matilde, que os queimou de tal modo que nem a ata da independência, nem as proclamações e decretos do governo revolucionário foram encontrados. Assim escreveu Juarez Ares no livro Dona Bárbara do Crato.
E claro, o que dificultou, as provas de participação no levante até hoje. E esse feito salvou Dona Bárbara da pena de morte, mas não da prisão. Identificada como agitadora, revoltosa, liberal, conspiradora e conjurada, Bárbara foi enviada para a cadeia do Crato. Depois, vestindo apenas saia e camisa, algemada e acorrentada no lombo de um cavalo para a travessia de mais de 500 quilômetros entre Crato e Fortaleza. Como represália, a corte a manteve presa por 4 anos, transferindo-a para várias prisões em Fortaleza, Recife e Salvador. Ela ainda passou, entre Crato e Fortaleza, nesses 500 quilômetros, ainda passou por a cadeia de Icó. Considerada a primeira mulher presa política do Brasil, ela ganha a liberdade em 17 de novembro de 1821, por ocasião da Anistia Geral. Em 1824, seus 3 filhos homens entram na luta que se chamou Confederação do Equador e que incendiou as províncias nordestinas. Nessa luta, ela viu morrer 2 dos seus filhos, Carlos de Alencar e Tristão Gonçalves de Alencar Araripe. Bárbara morreu em 28 de agosto de 1832, na fazenda Alecrim, em Fronteiras, no Piauí, sendo sepultada em Campos Sales. Bom, e agora a gente vai ver e ouvir o resumo dessa história contada por nada mais, nada menos, por uma enciclopédia viva da cidade do Crato, aqui da cidade do Crato, que é o jornalista, escritor, doutor pela Universidade Regional do Cariri, Huberto Cabral, que inclusive é uma das personalidades que você precisa saber da história do Crato, Huberto Cabral, radialista, memorialista, enfim, uma grande personalidade do município do Crato. Vamos ouvir o que essa enciclopédia viva da história do Crato fala a respeito de Bárbara de Alencar. O Crato é o berço da liberdade do Brasil. No dia 3 de maio de 1817, com a Revolução Pernambucana, liderada em Crato pela heroína Bárbara de Alencar, mãe da República, a primeira presa política do Brasil. E ela comandou essa revolução, que foi aberta em março do mesmo ano em Recife. E aqui no Crato, juntamente com os seus filhos, José Martiniano de Alencar, na época subdiácono do Seminário Maior de Olinda, Tristão Gonçalves, que chefiou a Confederação do Equador, o padre José Carlos, filho também de Bárbara, celebrou missa na igreja Nossa Senhora da Penha e, em seguida, José Martiniano de Alencar proclamou a independência e a República do Brasil. 5 anos antes de Dom Pedro, 72 anos, Marechal Deodoro da Fonseca. Então, o Crato foi a primeira cidade do Brasil a proclamar independência e república. Daí se tornou o berço da liberdade do Brasil. E você que ouviu essa fantástica história, muito obrigado. Aproveita para dar o like, se você não deu o seu like aí, e compartilhar, curtir o canal também. Muito obrigado, até o próximo podcast.